Oi, Juliana, tudo bom? Oi, Rita, tudo jóia com Consegui. você? Tudo bem. É um prazer recebê-la. Obrigada. O prazer é meu por você me receber, por essa oportunidade com o Buscajur. A gente está bem empolgado com essa nossa nova visibilidade no Buscajur. Legal, obrigada, Rita. Bom, vamos começar aqui. Nós estamos na segunda live de hoje e a segunda live do projeto 20 Minutos com Buscajur, que é Uhum, uma oportunidade dos anunciantes do Buscajur poderem explicar um pouquinho melhor sobre as suas soluções. Esse é o uhum. objetivo dos 20 Minutos com Buscajur. E agora a gente está com a Rita Standerski, é assim Isso que aí. pronuncia? É. A gente está com a Rita, que é da Goia Consultoria. O Paulo está nos assistindo. Oi, Paulo, tudo bem? E eu gostaria que você iniciasse, Rita, contando um pouquinho para a gente sobre a Goia, para a gente Uhum, entender o tempo que vocês estão no mercado, enfim, o histórico de vocês. uhum. Tá, como a gente tem 20 minutos, vou contar um pouquinho da Goia rapidinho, e aí depois a gente fala do Carpe Diem. Então, agora a gente está no mercado há 27 anos, no mercado de tecnologia para a área jurídica. A gente trabalha com escritórios de diversos portes, de grande porte, pequeno porte. Acho que o nosso menor cliente tem 10 advogados, o maior tem 1.000. A gente tem diversas soluções que a gente traz aqui para o Brasil e a gente implementa, a gente dá suporte e faz algumas tropicalizações do produto aqui. Perfeito. Então, na verdade, a Goia ela não desenvolve sistemas, ela Sim. importa sistemas E, e tropicaliza, né? E dá é, uma adaptada. isso, a gente revende as soluções aqui, mas o que a gente desenvolve aqui dentro, né? A gente tem o desenvolvimento das integrações. Então, as soluções, as outras soluções que os escritórios usam aqui, a maior parte delas é local, é regional. Então, quando a gente importa, a gente não traz a integração, não vem junto. Então, o que a Sim, gente desenvolve aqui? A gente desenvolve as integrações. Então, perfeito. porque os sistemas todos têm que estar funcionando junto, né? Então, vamos falar sobre Carpe Diem. Carpe Diem, de cara, já vem aqui para gente o timesheet, né? Gestão de horas. E o que os escritórios de advocacia eles devem esperar disso? O que exatamente a gente fala sobre gestão de horas, timesheet? O que a gente deve esperar? Uhum. O Carpe Diem, até tem muita gente que você fala Carpe Diem, a pessoa já sabe o que é, né? Lembra, porque no final da década de 90, início dos anos 2000, ele teve muito sucesso, né? A solução. Tinham muitos escritórios que usavam, os grandes escritórios, o Pinheiro Neto, Matos Filho, Demarest, o Barbosa Musnich, todo mundo usava o Carpe Diem. Alguns usam até hoje, mas a solução é antiga, né? E tem uns 5 anos, 4 anos, a Ticket fez um grande investimento na solução e trouxe ela para os tempos atuais, né? O que é trazer para os tempos atuais? Então, é trazer mobilidade, trazer segurança. Então, agora é uma solução web, então você acessa pelo navegador. Então, tudo que era uma grande solução, muito estável, tanto que alguns usam até hoje aquela solução lá de trás, mas agora tem uma solução nova, que é o Carpe Diem Next Generation. Então, ele vem com essa nossa mentalidade nova, né? De aplicativo, de você ter mobilidade, bem diferente do que tinha antigamente. E aí, obviamente, toda a interface com o usuário muda, né? Porque a Uhum. maneira como a gente lida com tecnologia, hoje em dia, é bem diferente de Diferente. 20 anos atrás. Uhum. Então, ele também tem uma interface toda nova. Eu diria assim, se alguém assistir aqui, se for das pessoas mais antigas que conheceram ele, deu uma nova chance. Olha de novo, totalmente diferente, totalmente diferente. Mas Legal. com a mesma segurança, né? Com a mesma essa confiabilidade que já tinha lá de trás. Eu me lembro, assim, quando começou essa onda de timesheet, que ela veio aqui para o Brasil, né? A ferramenta que a gente falava era Carpe Diem. Quando a gente ia fazer um benchmarking para desenvolver um software de timesheet nos ERPs nacionais, a gente estudava era o Carpe Diem. Então, é realmente, eu acho que o mais famoso de todos, né? Uhum, Rita, e você falou que vocês trabalham com integrações, né? E uhum, o timesheet,
ele faz uma parte da gestão e não toda a gestão, né? Como que funciona essa integração? Como que é isso dentro dos apps, enfim, dentro de outras ferramentas que podem ser utilizadas também para ajudar na gestão de horas trabalhadas? Na verdade, essa integração ela é fundamental. Quase que nem vale a pena a gente ficar discutindo, porque se ela não existisse, eu nem teria como vender um timesheet, né? Porque, como você disse, ele está fazendo a captura de horas, que parece uma coisa muito simples, mas é fundamental. Então, sim, é uma solução específica para isso. Ela vai conversar com todos os sistemas, porque você vai ter o seu sistema de faturamento, que precisa receber as horas, o timesheet precisa receber do sistema quem são os clientes, se ele tem e-billing ou não tem e-billing, quais são os casos associados àquele cliente, se é faturado em inglês, em português, enfim, todas essas informações têm que vir para o timesheet, né? Você não pode ter que cadastrar tudo de novo. Então, é quase que uma coisa assim, Oi. Ixi, voltou? Opa, voltou. Todas essas informações têm que vir para o timesheet. Tem que vir, né? Então, é quase que assim, eu nem falaria aqui em timesheet se a gente não pudesse trazer isso. Então, cadastro único, né? Tá tudo no seu sistema. Então, a gente traz e depois a gente devolve a informação das horas. É uma coisa bem simples, na verdade. Funciona assim, né? Essa é a nossa premissa 1, né? É a integração. Outra pergunta, Rita. Quando a gente começou a ouvir falar no Carpe Diem, então se a gente estiver falando do início dos anos 2000, naquela época foi um boom também de cobrança por hora trabalhada. Uhum. E isso pegou em alguns casos, em outros não. Em algumas regiões isso nunca pegou, né? Essa questão de cobrar por hora trabalhada. Então, assim, se a gente contextualizar, a gente vai ver que já teve um momento que a gente tinha mais cobrança por hora trabalhada do que hoje. Hoje cobra-se menos por hora trabalhada. E aí, como é que fica? Assim, qual é a importância? Ainda assim, é importante utilizar uma ferramenta de gestão de horas? É uma ótima pergunta e a semana passada também um outro advogado me perguntou isso. Então, o que acontece? A gente tem sim essa mudança, mas ainda tem uns 35% a 40% dos contratos são faturados por hora. Então, é um volume grande, né? Que é importante você ter o timesheet. Para a outra parte, você está fazendo um preço fixo. A hora que você tem um preço fixo, como é que você monta esse preço? Qual é o seu recurso? O seu recurso é a hora. Você precisa saber quantas horas de um advogado sênior você está usando, de um advogado júnior, de estagiário, de paralegal. Então, a composição desse preço, o principal são as horas, né? As horas dos advogados. Então, para eu montar esse preço, para eu depois acompanhar também e saber se o que eu estou recebendo é o que eu estou gastando, né? Então, eu estimei 100 horas de um advogado sênior, 10 horas de um exemplo simples, 10 horas de um advogado júnior. Quanto que eu gastei? Aquele preço que eu cobrei foi bem cobrado, né? Eu tive rentabilidade nesse caso. Então, é importante para eu montar esse preço, né? Então, para eu montar e para depois eu acompanhar. Porque eu também posso chegar no momento e tomar uma decisão estratégica e falar, gente, espera um pouco, eu ia cobrar X, eu já estou chegando no X. A gente está perto do fim? Vamos trocar? Então, não vou gastar horas de um sênior, vou gastar de alguém mais. Então, você consegue fazer a administração dos seus contratos, né? Perfeito. E aprendendo também, né? Porque às vezes você ainda não tem um histórico e aí quando você começa a aprender, né? Você vê que, por exemplo, esse tipo de ação, enfim, que essa causa, ela não vale a pena a maneira que você cobrava, né? Que você meio que pagava para trabalhar, né? Então, exatamente. É legal que você vai aprendendo na medida que você vai utilizando uma ferramenta de timesheet a cobrar melhor, né? Cada vez melhor, né? Exatamente, é essa ideia. Você vai fazendo uma retroalimentação, né? Eu cobrei tanto quanto que eu consumi. Então, mesmo para quem ainda não usa timesheet, fala, tá, mas eu já faço o preço baseado em alguma planilha que eu tenho. Tá. Então, tá bom, você faz o seu preço, mas vamos começar a olhar se isso está rentável, se esse tipo de caso está rentável. Então, você consegue também pensar na estratégia maior do escritório, né?
Então, como um escritório como um todo, onde eu vou, né, eu vou atacar mais, vou procurar mais clientes desse tipo ou não. Então, é realmente, porque é o recurso mais importante, são as Sim. horas. Mesmo que Eu você já esteja... tive algumas surpresas desagradáveis em alguns escritórios exatamente nesse sentido, porque às vezes, principalmente quando você trabalha com êxito, quando Uhum, você recebe, parece que você ganhou uma bolada. Só que se você fizer uma análise desde o início, então se você teve a oportunidade de acompanhar todo o investimento, né, todo uhum. o esforço gasto, pode ser que você não fique tão feliz assim com aquele É, valor que você está recebendo, né? Então, é, assim, é muito legal ver o resultado. E aí você aprendeu, né? Bom, aprendi que aquilo que eu achava que eu estava ganhando, eu não estava ganhando. E sim. aí você começa, a partir daí, a ter oportunidade de cobrar melhor, né? De fazer uma negociação mais legal. Uhum, Legal. Outra pergunta, Rita. aham. O timesheet, gestão de horas, não é um assunto que todos os advogados acham a coisa mais linda. Para nós, consultores que fazemos implantação de software, a gente sabe que viram aí as caras para gente muitas das Aham. vezes, né? Vou ter agora que ficar fazendo gestão de tudo, incluindo tudo. O Carpe Diem, como que ele ajuda nesse engajamento? O que que ele traz assim de diferencial? Ou o Uhum. que que você acredita que vocês tenham que possa realmente ajudar com que os advogados, os estagiários, enfim, todo mundo que necessita fazer a inclusão de horas, faça numa boa, sem tanto receio? Sim, eu acho que o grande diferencial é que a gente está onde o advogado está. Então, aonde o advogado está hoje em dia? Ele está no celular, ele está lá no laptop dele em casa, ele levou para casa, né? Na situação que a gente está hoje em dia, está todo mundo com o seu computador dentro de casa. Então, no mesmo lugar que você vai pedir o seu almoço, você tem um botãozinho do seu timesheet. Então, você não precisa ir para outro lugar, outra aplicação, aprender outra coisa. A interface é intuitiva. Então, da mesma maneira que você faz, que você procura um filme, que você está procurando o cliente, você está salvando um favorito, você tem lá a sua lista no Netflix, você tem lá a sua lista dos casos favoritos no Carpe Diem, você já põe a hora, é uma coisa muito prática e é isso, estar onde o advogado está, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, e aí, com isso, trazem outras coisas, que são as integrações que a gente tem. Então, a gente falou no comecinho de integração, estava falando das integrações básicas, que eu falei, isso nem vale a pena muito gastar tempo, que é trazer cliente caso, devolver as horas, isso... Agora, a gente tem integrações sensacionais, que são o quê? O Carpe Diem pode acompanhar a sua agenda. Então, hoje, tá todo mundo fazendo reunião, a gente mesmo, né? Tinha uma marcado lá na agenda, 20 minutos, não sei o quê. Então, o Carpe Diem já traz isso. Então, fala, Rita, olha só, você ficou 20 minutos com a Juliana, arroba, tal, 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 você não quer converter isso numa entrada de hora? Então, assim, se você imagina, tá todo mundo fazendo reunião pelo Teams, pelo Zoom, tá tudo lá na agenda. Então, o Carpe Diem já traz, ele já fez o timesheet. Você só fala, sim, quero converter, você dá um ok. Então, a gente tem essas facilidades e pensando um pouquinho também, vou desviar um pouquinho da sua pergunta, mas só acrescentar. Fica à vontade. Pensando hoje em dia, você está trabalhando de casa. Eu sei que você é mãe também, a gente tem dispersões talvez semelhantes, assim. Então, entra um filho, pede uma coisa, chega a entrega do mercado. E todo mundo tem isso, né? Um vizinho que está fazendo obra. Então, eu acho que a gente tem mais dispersões no dia do que a gente tinha dentro do escritório, né? Você conseguia focar, trabalhar e pronto. Dentro de casa, né, vai acontecendo muita coisa. E aí, a outra integração, o que ela faz? Ela está acompanhando o documento que você está trabalhando. Então, se você está lá no seu Word, preparando uma peça, tal, fiquei lá 20 minutos, tocou o interfone, falei com o porteiro, voltei. Aí minha filha pediu para não conseguir acessar o link da escola. Eu fui lá. Eu gastei 2 horas, mas de verdade, no documento eu fiquei 40 minutos. O Carpe Diem está olhando isso. E aí, no final do dia, ele soma todos os seus abre e fecha de todos os seus documentos e ele te fala, olha, tá aqui, ó, você ficou nesse documento, você ficou 1h15, né? Se você ficou 45 minutos.
quer converter em hora? E aí o que é muito bacana é que para os escritórios que já utilizam o GED, a gente integra com o GED. Então, você estar com o documento aberto significa que aquele documento já tem um cliente associado, já tem um caso, uma pasta, um assunto, enfim, associado. Então, o advogado não precisa preencher nada. Já está tudo preenchido. A gente traz essas informações do GED também. Então, no final do dia, ele olha e fala, foi tudo isso que eu trabalhei mesmo. Aí, opa, sobrou aqui um buraquinho de 1 hora. O que eu fiz mesmo? Tá, foi uma ligação no telefone, que o Carpe Diem também pode integrar. A gente pode integrar com o telefone. Então, pode vir as ligações, né? Não é só o computador. E pronto, eu terminei meu dia. E aí não acontece, que nem a gente já ouviu falar várias vezes, que tem, às vezes, os advogados, normalmente, enfim, são sempre histórias que a gente não sabe se é mito ou se é verdade, mas que lança, assim, 1 hora de timesheet, né? A pessoa lança um timesheet de 1 hora que ele levou para fazer o timesheet. Então, isso acaba, porque você está fazendo as you go, né? Você está trabalhando e o sistema está te falando. Você não quer converter? Converte. Então, no fundo, o advogado não está mais fazendo timesheet. Ele está dando só ok. Fala, é isso mesmo que eu fiz. Foi isso mesmo que eu fiz. Então... E sempre com a oportunidade dele ajustar alguma coisa, sim, né? Foi mais, foi menos, né? Exatamente. Ele pode ir lá alterar. Se ele precisar colocar uma narrativa mais detalhada, o sistema capturou as horas. Mas para aquele cliente, ele precisa pôr uma narrativa bem detalhada, tal. Ele vai lá. O Carpe Diem também tem a opção de você colocar essas regras de negócios, de contrato dos clientes. Então, por exemplo, se você tem um cliente que não paga pesquisa, você não pode mandar um timesheet para ele falando, gastei 8 horas de pesquisa. Ele não reembolsa isso, não tem. Então, você consegue pôr as regras no sistema. Então, o que acontece? Ao invés de você ter muito retrabalho, chega a fatura no seu cliente. Aí o cliente fala, não, mas isso, não sei o quê. Ou passa pelo seu administrativo. O administrativo revê tudo. Fala, não, volta. Isso é um tempo que é muita gente envolvida, é muito tempo. Então, você já põe tudo isso no sistema. Então, na hora que eu vou lançar, ele já tem um aviso. Ele já fala, você não pode pôr pesquisa para esse cliente. Se eu tento, não vai. Eu posso ter toda a regra de contratação do cliente lá. Então, o advogado pode ir lá e ler a regra. Então, essas coisas também estão integradas, né? Por isso que, assim, é realmente uma integração completa, né? De todas as informações, até a regra de negócio a gente traz para o Carpe Diem. Se você já lança correto, é uma economia de tempo, de todo o processo, e comercial também, de estresse com o seu cliente, né? Não bate no cliente e volta. Ele nem sai da mesa do advogado, ele já sai certo. Então, você... É uma economia gigantesca também, né? Então, assim, no final das contas, o Carpe Diem, ele tem ferramentas ou características que, na verdade, não só contribuem para diminuir essa resistência do advogado, mas também colabora com o processo inteiro, né? Ponta a ponta, né? Até o final, até o faturamento, até a cobrança. Então, sim, a gente tem uma contribuição aí ponta a ponta do Carpe Diem, né? Exatamente. A solução focada nisso e a gente consegue fazer isso de uma maneira clara. Então, sabe, todas as regras de compliance, é muito fácil do escritório acompanhar, de ver o que está aplicado. Toda a engenharia por trás, na frente do usuário, tanto administrativo quanto advogado, é muito simples. É muito simples, é muito claro. A informação é muito clara. Legal. Rita, para a gente concluir, que o tempo é super curto, passa rápido. Quando a gente está escutando coisa boa, passa rápido. O que a gente agora, você mesma lembrou que a gente está fazendo trabalho em casa, né? Então, estamos praticamente todo mundo home office, hoje a gente está fazendo rodízio, enfim. Como que a gente pode ter uma segurança sobre o lançamento das horas, já que a gente tem agora essa questão do remoto, né? Tem alguma coisa no Carpe Diem que nos ajudam nesse sentido? Olha, a segurança, eu acho que é uma questão de você... Né? Todas essas integrações, elas trazem uma facilidade, que eu acho que já ajudam na segurança. Você sabe que o advogado está munido de todas as informações que ele precisa para fazer o timesheet. Você não está pedindo para ele fazer um trabalho extra. Já está tudo lá, é isso, é um botão ok, né?
E eu acho que a questão da segurança é isso, da gente ter essa... A gente pode abordar a segurança de diversas maneiras, né? Mas sim. Em termos do lançamento ficar confiável, né? Porque é isso, você tem esses registros, né? Você sabe de onde veio aquela hora. Você tem a interface de acompanhamento, seja você um coordenador de equipe, você pode ver toda a sua equipe. Então, você tem essa visibilidade muito fácil. Você pode deixar relatórios prontos também, ou você navega pelo timesheet dos outros. Então, eu sou coordenadora, eu tenho 5 pessoas na minha equipe. Deixa eu ver, Juliana, deixa eu ver aqui. Então, a gente consegue fazer com que... Qual que é a ideia para ter a segurança da informação? É você ter informação de uma maneira clara. Então, a pessoa consegue ver o que está lá e aí consegue trabalhar em cima disso. Então, eu acho que é isso, a clareza. E a parte de segurança, que a gente fala segurança de dados, tudo isso é intrínseca do sistema, né? Mesmo acessando o web, tudo, tem toda a parte de segurança. Mas eu acho que como gestores, tal... É isso, é a visibilidade do dado, né? Você não vai chegar só lá no fim e ver um relatório com 300 horas. Você fala, mas da onde veio essas, né? Da onde vieram essas 300 horas? A rastreabilidade é simples, né? Total. Até é legal você ter falado isso. Se você editar, então se eu mandei para aprovação, alguém editou, eu tenho um histórico, eu tenho uma auditoria do timesheet. Fala, não, a Rita criou isso hoje, a Juliana no dia seguinte editou, trocou a hora. Então, você tem rastreabilidade de tudo que foi feito com aquele timesheet. Então, isso é super importante. Legal. Quer acrescentar mais alguma coisa para a gente concluir, Rita? Não, eu acho que a gente falou bastante, né? Acho que o principal é isso, é uma solução que está onde o advogado está, motivadora, né? É muito fácil, interface que a gente conhece de todos os aplicativos de hoje em dia. Então, o Carpe Diem lá de trás com a mesma confiabilidade, agora trazido para os tempos de hoje, né? Com essa super facilidade. Legal. Rita, muito obrigada. A Goya é uma referência, né? Vocês estão há muitos anos no mercado. Antes da gente começar a falar de verdade de informatização, seu pai já estava aí com a Goya, trazendo muita coisa legal para a gente poder usar aqui. E o Carpe Diem, sem dúvida, é uma referência. E com a atualização que ele sofreu nos últimos anos, a gente tem uma usabilidade cada vez melhor da ferramenta, né? Que é essencial. Precificação sem análise de horas, eu acho muito difícil de ser feito. A não ser que eu esteja trabalhando numa advocacia de massa, né? De volume. Porque aí eu posso quantificar. Porque mesmo assim, eu ainda assim teria muito como utilizar, né? Como me beneficiar da gestão de horas. Enfim, muito obrigada, Rita. Obrigada, Goya, por ser uma grande parceira do BuscaJur. Obrigada por vocês estarem no BuscaJur, tanto com o Carpe Diem quanto com o NetDocuments, que a gente vai falar sobre ele daqui uns dias. Depois. Exato. Muito obrigada pela participação, tá, Rita? Eu que agradeço, Juliana. Obrigada mesmo. E a gente vai continuar contribuindo aqui com o BuscaJur. Então, grande tá bom. sucesso. Um beijo, obrigada. Tchau, beijo.